Vamos dar início ao culto dessa noite. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Tu és o Deus das nossas vidas. Senhor Todo-Poderoso, aquele que está em nosso meio, nos guiando, nos orientando. Pedimos a Deus a tua unção, o controle de todas as coisas. Espírito de Deus, vem e toma o teu lugar. Queremos te adorar, queremos sair daqui cheios para uma vida de vitórias. Espírito Santo de Deus, alcança as nossas vidas nessa noite com a tua unção, com o teu poder. Ministra, Senhor Deus, na tua igreja, aqueles que aqui estão, os que estão em casa, que tu possas, Senhor Deus, estar movendo as águas, que tu possas, ó Deus, estar tirando de nós todo comodismo, que possamos estar dispostos. Sacode a poeira, Senhor Deus, que está em nós, nos aviva, nos renova, nos deixa, ó Deus, que possamos estar nos alimentando da tua palavra, que nesse momento de crise tu possas estar nos fortalecendo, nos renovando, nos revestindo. Precisamos de ti, ó Deus, precisamos sentir a tua unção. Ministra em nossos corações, abençoa aqueles que estão enlutados, renovando, consolando. Espírito Santo de Deus, queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Enche as nossas vidas, Senhor, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O nosso Deus está neste lugar. E vamos nos encher da presença do Senhor. Vamos ministrar e perceber pelos nossos irmãos aqui na missão. Vamos estar orando ao nosso Deus através dos anjos. Adore o Senhor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por menos não tem graça. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus meu, Deus amor, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens
bandeiras. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a Eu não sei de onde você está vendo esse culto, ou até mesmo os presentes dessa noite. Temos passado por tantas tribulações, por tantos problemas, mas que nosso Pai, nosso Deus, sempre vai estar conosco, porque não podemos esquecer de jeito nenhum. Podemos achar grandes ou pequenos problemas, mas sempre Deus estará comigo e com você. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele
Sem ti, tudo perde a razão. Apesar do que consegui, há vazio no coração. Ó Deus, eu não quero mais fugir. Hoje peço perdão por tudo que cometi. Nada mais me impedirá. Meu passado ficou pra trás. Deixo tudo e vou ao teu encontro. Um minuto sem ti, não consigo ficar. Eu só penso em tocar no teu rosto. Quero te adorar. Verdade melhor em mim, quero te dar. Sem ti, tudo perde a razão. Apesar do que consegui, há um vazio no coração. Ó Deus, eu não quero mais fugir. Hoje peço perdão por tudo que cometi. Nada mais me impedirá. Meu passado ficou pra trás. Deixo tudo e vou ao teu encontro. Um minuto sem ti, não consigo ficar. Eu só penso em tocar o teu rosto. Quero te adorar. Quero melhor em mim, quero te dar. Deixo tudo e vou ao teu encontro. Um minuto sem ti, não consigo ficar. Eu só penso em tocar o teu rosto. Quero te adorar. Ficaste melhor em mim, quero te dar. Quero te dar. Quero te dar. Por aqui. Deixa eu colocar a tela. Minha assistente aqui é eficiente. Que bom quando você tem assistente, né?
Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ainda teremos neste culto nosso tempo de ofertório, nosso tempo de oração pelos aniversariantes do mês. Hoje quem vai orar não sou eu, né? O pastor João Batista, que vai orar. Nós temos a alegria de estarmos reunidos mais uma vez neste lugar. Deus nos deu e nós temos a grata satisfação de nos encontrar para louvar a Deus, para orar uns pelos outros. E como é que você vai orar um pelo outro? O Espírito Santo é quem revela. Mas ele nos deu a capacidade de comunicar-nos. Por isso ele mandou orar um pelo outro. Nós temos esta oportunidade de fazer isso. Mais uma vez, eu quero que você abra a Bíblia. E quando eu cito essas coisas aqui, trago essas informações, é porque é tão gostoso quando a gente pode compartilhar da palavra de Deus, sabendo que Deus direciona. O último cântico, o cântico que antecede a pregação da palavra, fala sobre o perdão de Deus. Eu sei que temos o distanciamento, mas olha para quem está perto de você e fala assim: perdão é um presente que Deus concede para nós. Eu abro Isaías 55. E se você puder, no seu trabalho, onde você está, na sua casa, nos acompanhando nas redes sociais, Isaías 55, verso 7. Eu leio assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. De vez em quando o pastor Wilson ensaia um cântico, o pastor João Batista canta o hino dos Salmos e Hinos. Cantou 2 hoje. Muito bem. Mas num assunto como esse, o louvor trouxe-nos o assunto perdão. O texto chama a atenção para isso, e o assunto é perdão. Há um cântico que diz assim, não sei se você conhece: se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu irmão não estendi a mão, se ao sofredor, olha só, até o sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Amados, que aqui estão presentes, que estão distantes, que estão ligados no YouTube, no Facebook. A declaração de um juiz, livrando o ser humano da pena que lhe era imposta. Se isso já traz uma satisfação e um posicionamento na nossa sociedade, imagina quando isso é feito nas instâncias celestiais. O texto sagrado bíblico da palavra daquele que é eterno diz que há festa no céu. E no inferno, quando é estabelecido o edito de perdão do ser humano, do pecador que estava condenado.
Eu preciso, nessa noite, focar, e se eu voltar ao versículo 6 desse mesmo capítulo, nós podemos encontrar algumas coisas em que o perdão está fundamentado na lei, na palavra de Deus, para que não seja apenas uma coisa científica, porque a ciência, existe um livro de um médico que não é pastor, não é membro de nenhuma igreja evangélica, apenas usando a medicina, tem um livro que ele fala do tratamento apenas com o perdão. Quando alguém libera o perdão, a saúde física que vem para ela. Deus, o Todo-Poderoso, o versículo 6 diz que ele é rico, isso enriquece. Ele é rico em perdoar. Ei, meu querido, minha querida. Se você acha que perdoar arrasa com sua vida e você não consegue, Deus, o Criador, ele é rico em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha a disponibilidade de Deus. E a oferta, a chamada, invocai-o, peça, clame, busque-o. Porque vai viver com o coração aflito, com a mente conturbada, se tem um alívio. Eu preciso buscar aprender do Deus que age em nós e que, se ele está pronto, se ele está perto, se ele pode perdoar, o que você aprende com isso? Por que guardar zanga? Por que guardar tudo isto que vai complicar a sua saúde? Portanto, a sua mente, o seu sentimento, o seu dia a dia, o seu relacionamento social e o seu relacionamento com Deus. Ele diz que se nós não podemos fazer isso aqui com quem nós vemos a nível solo, como poderemos ter realmente alívio e sossego com Ele? Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nos conduz desta maneira para o nosso próprio bem-estar. Quantos mais podem perdoar? Ele nos manda fazer isso um ao outro, porque isso nos aproximando um do outro, nos mantendo em comunhão, vai fazer com que isso chegue diante dele, e ele diz: dois concordaram, aí ele ratifica, e o salmista no 103, versículos 1 a 4, nos declara e nos ensina que Deus somente pode então decretar que esse, a nível espiritual, a nível de Deus, está perdoado. Ele pode, e só Ele pode fazer isso, mas depende da nossa atitude aqui um com o outro. Você está de mal, de relacionamento cortado com quem? Alguém te fez algum mal? Ah, quantas vezes nós nos lembramos, e como pastor, vem situações em que nós olhamos assim e temos que tratar como atitudes e comportamentos de humanos que erram. E eu não posso atrapalhar o meu andar por causa do erro de um humano. É muito mais fácil eu perdoar, para não me atrapalhar a caminhar. Eu preciso entender isto e descansar no Deus. Esses fundamentos da Bíblia, que vai nos mostrar que Deus é rico em perdoar, que somente Ele pode realmente declarar o edito de perdoado, e os demônios, as maldições, a bruxaria não vai alcançar. Se você entende desse nível aí, você vai ver que apenas uma situação de não perdoar abre uma porta para que a pessoa seja endemoniada.
E ela pode até dizer que crê em Deus, que é crente, mas vive endemoniada porque abriu uma porta para o mal, não perdoando alguém. Quando eu leio Marcos 2, é interessante perceber que Jesus declarou para os humanos, para os líderes religiosos, que não entendiam, mas ele agora declara que ele é a autoridade sobre eles. Ele é a autoridade não só sobre eles, mas uma autoridade para perdoar. O Antigo Testamento já havia ensinado para todos eles do Deus Todo-Poderoso, mas agora Jesus estava sendo questionado e Jesus diz assim: eu tenho autoridade para perdoar pecados. E se eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu posso dizer à doença sai, ao demônio sai. Eu posso trazer as outras curas que dependem do perdão. Os teus pecados te são perdoados. Ei, ele já fez essa declaração, então todos os outros males podem também serem declarados extintos, porque o que trava é o perdão, trava a mente e os sentimentos, e aí tumultua a fé, e a coisa não funciona. Meu irmão, minha irmã, tudo te vai bem, a vida vai bem, os negócios vão bem, o relacionamento vai bem, a família vai bem, como anda? Ei, porventura não está faltando perdão em alguma área para destravar aquilo que está travado e você possa cantar: quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, bem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ele quer que você seja livre, e que não apenas seja livre, mas que possa levar a tua mensagem, que é a mensagem que Deus te deu para pregar, para anunciar, para agir contra os males que matam, que sufocam o ser humano. Essa declaração da autoridade de Jesus te dá autoridade sobre todo o mal, e você caminha nessa situação. Senão, você vai orar e os demônios vão dizer assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o irmão fulano de tal, quem é a irmã fulana de tal, mas você anda assim comigo, não do Espírito Santo, porque você está de mal, você está de relacionamento cortado, você bloqueou o acesso com Deus, e se bloqueou com Deus, é lógico que a afinidade é comigo. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versos 12 e 13, que o perdão e ensina a você. Por isso, eu e você precisamos de estar na igreja, que é a coinonia dos santos, é a comunhão dos remidos do Senhor. Ele diz que quando isso acontece, a igreja tem autoridade. O exercício do perdão está também legado por Deus à sua igreja. Ele deve ser exercido, capítulo 3, 12 e 13 de Colossenses. Diga para alguém que você conhece: a igreja tem poder de Deus, pode exercer o perdão, porque as portas do inferno prevalecem sobre um, sobre o outro, mas quando se trata da igreja, as portas do inferno não prevalecem, porque eles estão em comunhão, e onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E se ele está presente, meu querido, minha querida, as trevas batem em retirada.
O inferno não pode comungar, não pode ter dois senhores no comando. Apenas ele que é o Senhor. Mateus 6, versos 9 a 15, nós encontramos a lição de Deus dizendo para mim e para você que se nós queremos ser perdoados, é preciso aprender a liberar o perdão. Você precisa ser perdoado? Perdoa as nossas faltas como nós perdoamos. Como nós perdoamos. E como nós perdoamos é uma prática. Então, se o Senhor te chamar, você não está em pecado. Está dentro da garantia dele de perdão, porque você já liberou o perdão para quem cometeu um mal contra você. Portanto, deixe a porta aberta. E aí eu busco na palavra do Senhor. Se eu vou para Daniel, eu encontro Daniel 9. Se eu leio o versículo de número 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. A Ele pertence. Nós nos rebelamos. Versículo 9 de Daniel 9. Você se rebelou contra o Criador ou contra o seu irmão? Mas se rebelar contra o irmão, porventura não se rebelou contra o Deus do seu irmão? A sua atitude foi contra o irmão, a irmã? Mas como é que você pode ferir o irmão e a irmã sem ferir o Deus do irmão e da irmã? O Senhor que cuida de você e cuida também dele. Porventura quer tomar o lugar de Deus? As dimensões bíblicas do perdão me leva e te leva a caminhar dentro de um relacionamento do ser humano e Deus, Deus e o ser humano. Se nós já vimos que Jesus tem autoridade, que o Senhor dá autoridade para a igreja, o que nós estamos esperando? Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele que é perdoado. Aleluia! Glória a Deus! Ele pode respirar, ele pode sorrir. Ele não precisa de remédio, de calmante, ele tem paz. Porque ele foi perdoado. A carga foi tirada dele. O peso de carregar o mal foi tirado dele. O perdão de Deus foi declarado e o inferno sabe que ele está livre da condenação que era imposta sobre ele. É interessante eu buscar na palavra do Senhor, e você também, para ver a importância de viver no seu dia a dia numa sociedade má, perversa. Hoje eu fiz um casamento e uma das coisas que eu citei é essa oportunidade que temos de ver no meio de uma pandemia, no meio de uma sociedade corrupta, iníqua, promíscua, alguém querendo se casar. E a alegria dos pais, saber que os seus filhos estão levando a sério a palavra de Deus e se tornam um diferencial na sociedade em que estão vivendo. Bem-aventurado é o jovem, o irmão, ou irmã, ou criança. Bem-aventurado é aquele que é perdoado, está livre. Há um cântico que diz: livre do medo, já resgatado, Cristo morreu por nossos pecados. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Oh, que alegria, glória a Deus, aleluia, porque isso é determinação e presente de Deus para todos nós. Ainda no Salmo 32, versículo 5,
eu aprendo aqui que para ser perdoado, o pecado precisa ser confessado. Ó Deus, perdoa os meus muitos pecados. Qual é deles que você quer perdão? Você pode citar o pecado? Aquele mal tem nome. Quem está por trás daquele mal precisa ouvir o nome sendo proclamado. É aí que o salmista, entendendo disso, diz que eu preciso confessar o meu pecado. E quando você vai lá na frente lá, João diz, se confessarmos os nossos pecados, eles têm nome, meu irmão, minha irmã. Não vale chegar para o irmão, perdoa meus erros com você, os meus erros, as minhas atitudes. Não, aquela atitude tem nome, que marcou, que feriu, que machucou, que deu legalidade ao mal, tem nome. Confesse o pecado só é perdoado quando confessado. Tenha coragem de enfrentar o mal e dizer, eu errei, perdoa esse meu pecado. E aquele nome recebe o impacto do poder de Deus. E vem o perdão para você. Isaías, mesmo capítulo que eu li. Se você ver e voltar ao versículo 7 e 8. Nós aprendemos que o pecado que atinge a pessoa que pediu perdão por confessar aquele pecado, esta pessoa perdoada, ela jamais vai continuar batendo na mesma tecla, seguindo o mesmo caminho, as mesmas atitudes. Esta pessoa que é perdoada, ela automaticamente vai abandonar o caminho da impiedade. Ela vai abandonar o caminho da impiedade. Então dizer, não, Deus está em todo lugar, eu não preciso da comunhão do irmão, não preciso estar na comunhão da igreja, não preciso participar da ceia, eu não preciso cantar junto, orar junto, eu não preciso disso. Eis que essas declarações estão realmente acentuando que não está pronto a abandonar o pecado, o erro, o caminho que seguia, a atitude que estava sendo tomada. E vai continuar a vida de impiedade. E eu pergunto, vai poder entrar na casa do Senhor? Chega lá e desfrutar dos benefícios de Deus, do perdão? Vai poder estar andando, cruzar as encruzilhadas, lidar com as operações do mal, na alegria, na atitude do Senhor, que diz, as trevas vão desaparecer, com o poder da luz que chegou ali? Ou está andando no mesmo caminho, nas mesmas atitudes, na mesma situação? Não, o perdoado, a pessoa perdoada, ela vai sair daquela situação, vai abandonar o caminho do pecado, do mal, da impiedade, e ela vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ela vai seguir para o céu, para o lugar onde não entra nada contaminado. Você quer fazer isso agora? Onde você está? Diga comigo assim, meu Deus, eu sei que já fiz muitas coisas erradas. Meu Deus, eu sei cada uma delas. E você pode aí no seu lugar, meu irmão, nessa oração, citar o nome de cada uma das coisas erradas. Cita esse nome, diga, Deus, perdoe esse pecado. Eu quero sentir o alívio do perdão, o sangue de Jesus me purificando, mudando o rumo que eu estava tomando. Meu Deus, eu não abraçava, mas eu quero abraçar. Eu não sorria, mas eu quero sorrir. Eu mudava de rumo quando me deparava com o fulano, a fulana, mas eu quero cruzar, abraçar, dar um sorriso, pedir perdão,
Meu Deus, muito obrigado pelo teu perdão que me ensina que se eu não perdoar, eu não recebo o teu perdão. Eu quero o teu perdão, eu quero viver feliz. Eu quero morar na tua casa. Me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique com esse louvor. E enquanto esse louvor entoa, deve passar aí no seu lugar uma caixinha e você coloca nela o seu envelope. É uma recomendação para não formarmos fila no gasofilácio. Então vai chegar aí no seu lugar uma caixinha e você coloca a sua oferta nela. Essa música fala muito de Deus antes de nós e do perdão também. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Glória a Deus. Você que sai nas redes sociais, ouviu essa palavra, principalmente esse louvor que
Deus que não desiste de você, tá bom? Que Deus te abençoe nessa noite, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória diante da